Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, sou professor de matemática aqui do curso da CEL EAD e nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 12 da prova de matemática do Colune do ano 2021. Caso você queira assistir aos outros vídeos, com as resoluções das outras questões, é só acessar o nosso site lá, www.celead.com.br. Vamos lá então na questão? Então a questão 12 diz o seguinte, no Brasil, desde dezembro de 2018, começaram a ser usadas as placas no padrão Mercosul para os veículos 0 km, os que passaram por mudança de município, os que trocaram de categoria e aqueles com placa ilegível ou danificada. As novas placas têm 3 letras seguidas, um número, uma letra e depois mais 2 números, nessa ordem, como o exemplo abaixo. Tá? Então dá uma olhada aqui, são os 3 primeiros aqui são letras, depois é um algarismo, um número, vem uma outra letra e depois 2 números, 2 algarismos. Considerando as 10 primeiras letras do alfabeto e os algarismos pares, assinale a alternativa que indica corretamente quantas placas com 4 letras distintas podem ser formadas. Bom, essa questão envolve um princípio denominado princípio fundamental da contagem, ou princípio fundamental do produto, ou princípio multiplicativo, Tem esses 3 nomes para indicar o mesmo princípio. Então, antes de resolver essa questão, eu vou mostrar para você o que é esse princípio, como é que ele funciona. Aí depois eu retorno para a gente resolver a questão, tá bom? Então acompanhe, deixa eu pegar aqui uma tela em branco. E eu vou começar com um exemplo, tá? Simples aqui para você entender. Imagina a seguinte situação, eu vou pegar aqui vou construir aqui uma sala, 2 salas na verdade. Imagina que isso aqui é uma porta que dá acesso a uma sala. Eu tenho aqui 3 portas de acesso, tá? Então aqui eu vou dividir essa sala aqui, vou colocar uma outra sala aqui com 4 portas. Vou mostrar isso aqui para que você entenda o princípio, tá? Princípio multiplicativo. Então imagine essa situação aqui, Eu tenho aqui uma sala 1, aqui uma sala 2. Essa sala 2 tem 4 portas que eu vou chamar de porta A, porta B, porta C e porta D. Tá? E aqui essa sala 1 tem 3 portas que eu vou chamar de porta 1, porta 2, porta 3. Então imagina uma pessoa aqui do lado de fora, uma pessoa que quer ir até a sala 2. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode chegar à sala 2? Obrigatoriamente aí passando pela sala 1. Tá? Então uma das maneiras seria essa aqui, ele entra aqui na sala 1 pela porta 1, depois a sala 2 pela porta A. Então é uma. Outra, ele poderia entrar aqui pela mesma porta 1, mas para acessar a porta 2, ele usaria a porta B. Então tem quantas maneiras de fazer isso? Vamos contar, tá? Eu vou contar uma a uma, mas depois eu vou mostrar o princípio que exatamente evita de a gente ter que resolver esses problemas tendo que fazer essa contagem, E alguns problemas são inúmeros, a solução é enorme, Não daria para fazer a contagem 1 a 1 igual eu vou fazer aqui agora. Então, por exemplo, uma solução, vou fazer aqui em cima. Caso ele acesse a sala 1 pela porta 1, para chegar à porta 2, a sala 2, desculpa, ele vai ter 4 opções, Pode ir pela porta A, pela porta B, pela porta C ou pela porta D. Olha, então aqui tem 4 maneiras, tá? Se ele for pela porta 1. Se ele for pela porta 2, para acessar a sala 1, ele vai ter 4 opções também. A porta A, B, C ou D, para acessar a sala 2. Então mais 4 opções. Isso está dando para você perceber aqui, por exemplo, na porta 1 pode ser 1A, ele entrou na sala 1 pela porta 1 e na sala 2 pela porta A, é uma maneira.
um B, um C, um D. 4 maneiras. Se ele acessar a sala 1 pela porta 2, ele vai ter 4 maneiras de novo. Ó. 2A, 2B, 2C, 2D, para chegar à porta 2, né? A mesma coisa se ele acessar a sala 1 pela porta 3. Ele vai ter 4 opções também. A, B, C e D. Aqui mais 4. Então, qual que é o total de maneiras que essa pessoa pode chegar até a sala 2? 4 mais 4 mais 4, ou seja, 3 vezes 4, 12 maneiras é o total. Não é isso? Então, olha, o que diz o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo? Se eu tenho um evento, uma situação qualquer, onde tem 4 maneiras, né, no caso aí, 4 maneiras de acessar a sala 1. Para cada uma dessas 3 maneiras, né, para acessar a sala 1 são 3 maneiras. Para cada uma dessas 3 maneiras, eu tenho 4 maneiras para acessar a sala 2. Para cada uma. Para essa eu tenho 4, para essa eu tenho 4, para essa eu tenho 4. Então o total vai ser dado por esse produto. 3 vezes 4. O princípio multiplicativo, enunciando ele aqui de uma forma geral, é o seguinte. Ó. Se um evento, se uma situação ocorre de M maneiras diferentes, e para cada uma dessas M maneiras diferentes, um outro evento, uma outra situação, ocorre de N maneiras diferentes, o total de ambos os eventos ocorrerem é dado pelo produto M vezes N. Acompanhe aí. Se um evento ocorre de M maneiras diferentes, no nosso caso aqui, ó, esse primeiro evento M é acessar a sala 1. Tem 3 maneiras. Nosso evento 1. Para cada uma dessas 3 maneiras, tem um evento 2, que é acessar a sala 2. Tem N maneiras diferentes. O total de ambos ocorrerem, né, vai ser dado pelo produto M vezes N, como diz o nosso princípio. Ou seja, 3 maneiras para acessar a sala 1. Para cada uma dessas 3 maneiras, 4 outras maneiras para acessar a sala 2. Então, total de maneiras, 3 vezes 4, 12. Observe que nesse caso aqui eu não precisei fazer a contagem uma a uma, igual fiz lá na primeira solução. Então já tem um princípio aqui que permite a gente calcular o total sem ter que fazer a contagem. É o que nós vamos precisar para resolver o problema aí, ó. Quer ver? Olha lá. Eu tenho essa placa aqui, veja bem, tem 4 posições para essa placa aqui. 7 eventos. 7 posições para essa placa aí. 7 eventos. As 3 primeiras têm que ser letras. Eu só posso usar as 10 primeiras letras do alfabeto. A 4ª posição, o 4º evento, é um número. Só posso usar um número par. Depois o 5º evento é uma letra, que eu posso usar só as 10 primeiras do alfabeto. E os 2 últimos eventos são números pares. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar as 7 posições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa primeira posição tem que ser letra. Vou pôr um L aqui para indicar que tem que ser letra. A segunda também tem que ser letra. A terceira tem que ser letra. A 4ª tem que ser um número. A 5ª tem que ser letra. E as 2 últimas aí tem que ser número. Tá? Então vamos ver agora quais são as possibilidades para cada uma dessas posições. Quantas maneiras eu tenho. Então vou colocar aqui embaixo, ó, possibilidades. Abreviar aqui, possibilidades. Então dá uma olhada nessa primeira posição aqui que tem que ser letra. De quantas maneiras diferentes, de quantas opções que eu tenho para colocar uma letra ali? Ele pediu para usar as 10 primeiras letras do alfabeto. Então tenho 10 opções, né? Qualquer uma delas eu posso colocar. Então veja assim, aí embaixo é possibilidades, tá?
Então eu tenho aqui, para a primeira posição, 10 possibilidades. Agora vamos ver para a segunda posição aí, que tem que ser uma letra também. Quantas possibilidades? Aí tem uma dúvida, você fica na dúvida do seguinte: será que eu posso repetir a letra? Se eu coloquei uma letra na primeira opção aí, letra A, por exemplo, na segunda eu posso colocar de novo? Bom, nós temos que voltar lá no problema. O problema é ter que informar isso para a gente, tá? Se pode repetir ou não. E ele está informando aqui, ó. Olha aqui. Quantas placas com 4 letras distintas? Essa palavrinha aqui, ó, letras diferentes, distintas, está dizendo que eu não posso repetir uma letra. Uma letra que eu usei, eu não posso usá-la novamente. Então, para essa segunda opção aqui, ó, já que eu coloquei uma letra aqui na primeira posição, aqui eu vou ter apenas 9 possibilidades. Tá? Então, veja bem, segundo o nosso princípio lá, multiplicativo, para a primeira posição tem 10 possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, para cada uma dessas 10 possibilidades, eu tenho 9 possibilidades para a segunda posição. Então, 10 vezes 9, 90. Só aí, para as duas primeiras posições, tem 90 possibilidades, de acordo com o nosso princípio. Mas vamos olhar as outras, né? As outras possibilidades, tá? Vamos olhar aí, dá uma olhada aí na terceira posição. Ó. Essa terceira posição tem que ser letra também e eu não posso repetir. Então, se eu tenho 10 letras, já usei 2 aqui, para essa posição aqui eu tenho 8 possibilidades. Olha, segundo o nosso princípio lá, para as duas primeiras posições tem 90 possibilidades. Para cada uma dessas 90, 8 possibilidades para a terceira posição. Então, 90 vezes 8, 720. Tá? Mas vamos fazer as outras. Depois nós vamos multiplicar tudo. Tá? Ao invés de sair multiplicando cada possibilidade que eu achar aí, eu vou achar todas as possibilidades e depois multiplicar tudo. Tá? Então, vamos continuar. Já para essa quarta posição é um número, tem que ser um número. Quantos números eu tenho possíveis que eu posso colocar aqui? Ele disse que tem que ser um número par. Então eu tenho 5 possibilidades. Ou é o 0, ou é o 2, o 4, o 6 ou o 8. 5 possibilidades aqui para essa quarta posição. Para a quinta posição tem que ser letra. Eu tenho 10 letras, já usei 3, então restam 7 possibilidades aqui para essa posição. Para a sexta posição aí tem que ser um número. Aí vem aquela mesma dúvida, né? Será que eu posso repetir? O problema tem que informar. Se o problema não informar nada, é porque pode repetir. Né? A exceção, vamos dizer, né? A restrição ele tem que informar. Não sei se tem alguma restrição de não poder repetir ou poder repetir, tem que informar no problema, igual informou para a letra aqui. Ó. Quantas placas com 4 letras distintas podem ser formadas? Com o número ele não falou nada, então quer dizer que não tem restrição, não posso repetir. Se eu usei um número lá nessa posição aqui, na quarta posição, eu posso repetir esse número na sexta posição e na sétima. Então, aqui tem que ser um número par, eu posso repetir, tem 5 possibilidades para cá. Para cá também, 5 possibilidades, que eu posso repetir um número. Aí, segundo o nosso princípio lá, né, o princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, aqui, ó. Aqui eu tenho 10 possibilidades, para cada uma dessas 10 possibilidades, 9 aqui. Para cada uma dessas duas aqui, que são 90, né, 10 vezes 9, 8 aqui, 720. Para cada uma dessas 720 eu tenho 5 aqui, 720 vezes 5. Ou seja, o nosso resultado vai ser dado por esse produto aqui, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 5, vezes 7, vezes 5, vezes 5. Vou deixar que você faça essa conta aí, calcule aí, né? Já vou dar o resultado. Esse produto aqui vai ser igual a 630 mil. Ou seja, tem 630 mil placas diferentes que eu posso formar com essas condições dadas no problema. Ou seja,
usar as 10 primeiras letras do alfabeto e usar números algarismos pares. Tá? Então a resposta correta aí é a letra B. Ok? Então eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo com a resolução da questão de número 13. Um abraço e até lá.